A seção de verba eleitoral é subdividida em três subseções, sendo a primeira delas a de receitas eleitorais privadas. Aqui nós contabilizamos as doações feitas em 2018 aos candidatos a deputado federal, né, e feitas por pessoas privadas, né, que não são doações vindas dos partidos. Como em 2018 não era permitida a doação por empresas, para identificar o setor, digamos, o setor relacionado à doação, nós verificamos se a pessoa que doou possui empresas e verificamos o ramo da atividade dessas empresas. Se essa pessoa possui mais de uma empresa ou a própria empresa possui, isso, basicamente, primeiro caso só. Se essa pessoa possui mais de uma empresa, e essas empresas têm ramos diferentes de atuação, a doação feita é dividida em partes iguais para cada tema, ou para cada empresa, na verdade. Então, se você tem um número grande de empresas ou de filiais num certo tema, esse tema vai ter um peso maior, esse setor econômico vai ter um peso maior nas doações. Então aqui no caso nós selecionamos um parlamentar, o Onyx Lorenzoni, e esse primeiro gráfico mostra a receita total obtida por setor, né? Então nessa escala você tem em milhares de reais. Então, por exemplo, os bancos e fundos doaram cerca de 160 mil reais para o Onyx Lorenzoni, e pessoas ligadas com empresas da agropecuária doaram um pouco menos, mas próximo de 160 mil reais também. Esse número entre parênteses indica o número de pessoas físicas diferentes responsáveis pelas doações. Então nós temos quatro doadores que possuem empresas aqui nesse setor econômico e 3 doadores que possuem nesse setor econômico. Eles podem eventualmente ser os mesmos, porque eles podem ser a mesma pessoa com doações em temas diferentes, né? Esse gráfico essa escala de cima mostra a porcentagem que cada setor representa do total das doações privadas. Então, somando a agropecuária e bancos e fundos, o Onyx Lorenzoni tem próximo de 50% da sua receita vinda de doações privadas, né? Aqui você também pode detalhar por empresa quais foram as doações por empresa. Então, por exemplo, se você selecionar aqui bancos e fundos, que é um dos mais altos, você pode verificar quais foram as empresas que doaram. Então, para esse parlamentar. Então, nós temos uma quantidade razoavelmente grande de empresas, o que indica, como são apenas 4 doadores, que grande parte dessas empresas, na verdade, são de uma mesma pessoa, né? E principalmente o número igual para cada doação também indica isso, porque foram partes iguais distribuídas para cada empresa. Na segunda parte, aqui na segunda subseção, nós temos as receitas partidárias obtidas pelo parlamentar. Então, cada pontinho desses no gráfico, ele representa um deputado federal eleito, né, que está na Câmara. E no eixo horizontal, nós temos a verba destinada pelo partido aos candidatos do Estado, a candidatos a deputado federal no Estado deles, né? Então, o Onyx Lorenzoni, no caso, o partido dele destinou aqui aproximadamente R$ 1 milhão aos candidatos, um pouco mais de R$ 1 milhão aos candidatos do seu estado. E essa escala na vertical indica a porcentagem dessa verba destinada pelo partido que foi para o candidato. Então, desses 1 milhão e poucos que o partido destinou aos candidatos a deputado federal no estado, o Onyx Lorenzoni ficou com próximo de 91% dessa verba, o que é bastante alto. Você pode ver em comparação com os outros pontinhos que ele está numa região alta, o que pode indicar um certo poder interno dentro do partido, né? E aqui em cima nós temos o valor absoluto, né? O valor efetivamente repassado pelo partido ao Onyx Lorenzoni, de R$ 1 milhão. Esse terceiro gráfico mostra, primeiro,
as receitas eleitorais totais. Então a gente tem um histograma, ou seja, a contagem do número de deputados em cada faixa de arrecadação total, aqui considerando tanto as doações do partido quanto doações privadas. Então temos essa contabilização. E aqui a posição do parlamentar selecionado, Onyx Lorenzoni, com um total de 1.660.000 reais. Ele está aqui um pouco acima da maioria dos parlamentares, mas também existem ainda deputados que receberam mais dinheiro. Esse gráfico mostra na horizontal a arrecadação total, novamente, é o mesmo número que aparece desse lado aqui, então 1,66 milhões de reais. E aqui a gente mostra o custo por voto, ou seja, o valor total obtido pelo parlamentar dividido pelo número de votos obtido. Então, o custo por voto do Onyx Lorenzoni é de cerca de R$ 9,00. Ele está, em comparação com essa é a posição do Onyx Lorenzoni, em comparação com os demais deputados, ele está um pouco no meio em termos de custo por voto, mas em comparação com os deputados que receberam uma quantia similar ao que ele recebeu, ele teve um bom desempenho em termos de voto. Ele está com custo de voto baixo em relação aos demais aqui nessa região.